Bom, galera, tem muita coisa boa pra gente falar do jogo de ontem em relação ao Fluminense, mas hoje, com mais calma, vendo a repercussão de algumas coisas, a entrevista coletiva do Abel Ferreira, da expulsão do auxiliar do Abel, o João Martins, e o que ele disse depois. O show que deu o Everton no jogo de ontem, negativamente falando, um jogador, um goleiro de seleção brasileira, se comportar da maneira como ele se comportou no jogo de ontem, pra mim, absolutamente é uma vergonha. É inaceitável a cera, as provocações, as reclamações. O Everton parecia um jogador de pelada. Uma atitude pequena para um jogador grande. E o Diniz falou também sobre a arbitragem, aquele lance que ocasionou a expulsão do Lelê. Enfim, vou trazer para vocês aqui porque tem certas coisas que não dá para a gente deixar passar despercebido. Porque parece que só o Palmeiras é o clube mais prejudicado do futebol brasileiro, ou melhor, parece que só o Palmeiras é prejudicado na competição. O Fluminense está cansado de ver lances absurdos serem marcados, expulsões inexplicáveis, jogadores jogados, mas aparentemente só o Palmeiras é prejudicado. Parece que quando o Palmeiras não ganha, sempre tem esse discurso. É um negócio que incomoda bastante. E é inegável que a arbitragem no Brasil ela é ruim, ela é péssima, ela é horrorosa. Mas é por isso que eu falo, não adianta a gente achar que só nós somos prejudicados, ou só time X ou Y é prejudicado, porque a realidade é que eles são fracos, eles são mal preparados e eles vão errar por todos os lados. E ontem teve mais uma vez, ou tiveram uns erros, que não dá pra gente dizer, queria prejudicar o time tal, queria prejudicar o Fluminense ou só o Palmeiras. Eles erram porque eles são ruins também, eles não têm critério nenhum. E aí o João Martins sai de campo, depois de ser expulso, e de ficar azucrinando o quarto árbitro, falando com o quarto árbitro o tempo inteiro. Ele sai de campo e fala isso aqui. Está condicionado. Está condicionado. Hoje estava condicionado, disse aí o João Martins, se dando a entender que a vitória do Fluminense já estava condicionada pela arbitragem. Olha que ridículo. Um auxiliar de um grande clube do futebol brasileiro. Não é a primeira vez que ele fala isso. Recentemente ele deu uma declaração falando que para o sistema não é bom o Palmeiras ser campeão de maneira consecutiva. Sabe, umas coisas que são jogadas e não recebeu punição nenhuma. Então vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo. A verdade é essa. O Palmeiras perde e aí o auxiliar do Abel vai lá e fala que o sistema é contra o Palmeiras, que o sistema não deixa o Palmeiras vencer, que o sistema beneficiou o Fluminense. É piada isso. E aí, pulando para a parte do Everton, vocês podem reparar que agora, toda vez que o jogador do Palmeiras sai lesionado, o Everton sente alguma coisa. Não foi a primeira vez. Ontem, quando o Gustavo Gomes sai machucado, o Everton cai, sentindo uma suposta lesão. E ele volta exatamente no instante em que o Gustavo Gomes se recupera. Para os jogadores não, para o Palmeiras não ficar com um jogador a menos. Pode ver que é exatamente o mesmo tempo em que o Gustavo Gomes leva para se recuperar. E aí, no lance que ocasionou a expulsão do Lelê, o Everton, que deu show a partida inteira, ali foi o auge. Foi o auge da palhaçada que o Everton fez, para não dizer outra coisa, nessa situação ali no lance que ocasionou a expulsão do Lelê. Vamos lá, tem 2 pontos aí. O Lelê não tinha que fazer aquilo ali. Eu tava ali atrás daquele gol. Mas só que é difícil lembrar exatamente quanto tempo levou até que o árbitro apita e o Lelê finaliza. Eu tenho, pra mim, a nítida sensação de que o jogo já estava parado quando o Lelê finaliza. Mas é algo que todo mundo faz, não foi algo assim, assintoso, é uma coisa que dificilmente eu tenho certeza que o Lelê não levaria cartão amarelo caso o Everton não tivesse dado show fingindo que machucou o dedo, mais uma vez fingindo que machucou o dedo e ido lá empurrar o Lelê. Ele foi expulso porque o Everton leva o cartão amarelo para o showzinho, a palhaçada dele, e vai lá e empurra o Lelê. Então o árbitro, que é fraco, ele vai lá e decide dar o cartão pro Lelê também para dizer que deu o cartão pros dois, sendo que ele já estava pendurado. Então tem certeza que o Lelê não seria expulso por aquilo ali. O Lelê tá errado também? Também tá errado. Não tem que jogar bola, que ele tá fazendo pouco. Tem que jogar bola, se concentrar em jogar bola. Mas
ele se colocou naquela situação, ele deu a possibilidade, a chance ao árbitro de ir lá e expulsá-lo. Então, para mim, é deprimente o jogador, o nível do Everton, se prestar a esse papel. Foi uma das coisas mais ridículas que eu vi em muito tempo de um jogador grande dentro de um campo de futebol. E eu sei porque eu estava atrás do gol do Everton nos 2 tempos. E eu estava observando o comportamento dele. O negócio assim, chega a ser triste um jogador de seleção brasileira se comportar dessa maneira. E aí, vamos para o trecho da entrevista do Abel aqui. E eu não estou falando só do Abel, porque o Diniz também não é exemplo nenhum para isso. Muito pelo contrário. Ontem, assim, aliás, é um péssimo exemplo. Esses árbitros são ruins, tudo isso a gente sabe que é verdade. Eles irritam, eles erram o tempo inteiro. E é difícil ter sangue de barata, mas também o comportamento dos bancos de reservas, e aí jogo do Palmeiras, jogo do Fluminense, é impossível de se trabalhar. É impossível de se ter um mínimo de paz para trabalhar, porque os caras falam e reclamam o tempo inteiro, mesmo no início do jogo, antes de acontecer qualquer erro mais absurdo. Os caras, ontem o Eduardo Barros levou amarelo, os caras falam do início ao fim. É um inferno apitar jogo aqui no Brasil também. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Eu não vou, todo mundo sabe da precariedade que é a arbitragem aqui, mas é um inferno apitar jogo no Brasil. E aí o Abel falou o seguinte, depois da entrevista coletiva. Em relação à primeira pergunta, tinha muito para falar. As imagens são evidentes, não sei se vocês mostraram. Já respondi aqui ao teu colega. Por isso é que o João... é melhor estar calado, porque eu sei o país onde estou e não quero falar mais nada, está bem? Conversa do árbitro da partida. A segunda pergunta, tu já respondeste e vocês é que eu tenho que avaliar, eu não cansei de falar sobre isso. Sobre a primeira pergunta que estavas a dizer, mas nós não jogámos bem, mas Reparem que se você pegar a coletiva na íntegra, esse trecho foi cortado, tá? Esse trecho tá na Palmeiras TV, esse trecho foi cortado. O Abel fala que o Diniz falou tanto quanto o João Martins e não foi expulso, tá? Tem um trecho na íntegra que não mostra aqui e ele fala que foi cortado pela TV do Palmeiras. O Abel fala que o Diniz reclamou tanto quanto o João Martins. Então eles cortaram aqui por algum motivo, certamente, né? E aí o Diniz também deu a versão dele sobre a arbitragem. Tem que saber se controlar. Tem que perguntar pro árbitro por que ele expulsou o Lelê. Eu vi as imagens assim, quase com uma responsabilidade. Capaz de dar amarelo. E aí quando define um jogo e gera confusão, aí sobra sempre o treinador, jogador, tem que ter sangue frio quase que todo jogo. É acontecido coisas assim, parecidas de arbitragens que sugerem que você perca o controle. Ainda bem que não teve, fora esse lance do Lelê, que foi uma expulsão, que o Lelê, eu não consegui entender, porque foi um lance de impedimento que não era tão claro, o Lelê finalizou e não fez nada. Não fez nada. Quem tinha que tomar amarelo era o Everton, não era o Lelê. Aí ele deu amarelo pro Lelê e é um jogo, fica eles colocam todo mundo pra frente, aí fizeram um gol, o jogo estava totalmente controlado. E ele acaba deixando o jogo no estado como esse. Não é a primeira vez que acontece. Quando ele apita o jogo nosso, quase sempre tem algum lance parecido, ou alguns lances parecidos como esses que foram hoje. E é verdade, a gente sabe que isso irrita demais, os caras irritam demais, mas se vocês pararem para observar, e eu estava dentro de campo e estava observando muito isso ontem, as reclamações com a arbitragem, elas começam desde o início do jogo. Então... também é complicado, também tem um outro lado. No caso do caso do Lelê, eu tô totalmente de acordo com o Diniz aí, não tem... A expulsão dele foi porque ele é um árbitro fraco e que ele vai lá para tentar amenizar as coisas e não ficar ruim para nenhum dos dois lados, vai lá e expulsa o Lelê também. Porque é cômodo ir lá e expulsar o Lelê, apesar de destacar que ele poderia ter evitado a situação. Foi essa minha ponderação aqui. No mais, totalmente de acordo com o Diniz. Ontem foi um show de horrores, né? Principalmente do Everton. Eu estava atrás dos gols. Toda a falta que ele vinha, ele ia lá, dava um pique para reclamar com a arbitragem. O banco do Palmeiras reclamou muito mais. João Martins foi expulso porque reclamou muito mais do que o banco do Fluminense. Para mim ficou evidente, estava muito claro. Então, assim, se toda vez que eles perderem, que o Palmeiras perder, a desculpa foi essa, o sistema que está condicionado, nunca é mérito do outro time.
Nunca é mérito, é sempre um problema que faz com que o Palmeiras seja derrotado. Só que uma hora a casa vai cair, uma hora isso não vai ser mais suficiente. Uma dica aí pro João Martins. O Fluminense ganhou por mérito, porque teve uma atuação consistente no segundo tempo, né, começou bem o jogo e ganhou por isso, porque soube também aproveitar as suas oportunidades. No mais, a persistir esse choro aí vai ficar complicado. Melhor tentar voltar a jogar bola do que ficar sempre insistindo nesse discurso vazio aí, que é bem chato, por sinal. Beleza, galera? Deixa o like aí, se inscreva no canal, conto muito com vocês, com a participação de vocês. Tamo junto. E amanhã a gente vai falar muito sobre coisas boas que tivemos nesse jogo. Tivemos muitas coisas boas, e é muito melhor falar disso, inclusive fatores, situações que vão ser, acredito eu, muito importantes para a sequência da temporada do Fluminense. Tamo junto.